Boa noite a todos, muito bem-vindos. Vamos lá. O tema que me foi proposto é o tema da infância. Por que nascemos como crianças? E as características do espírito enquanto criança. Mas antes de falar do tema da infância, eu tenho trazido, nas minhas últimas palestras, o tema do perdão. Porque a gente tem percebido que grande parte dos problemas, dos conflitos e das aflições são por falta do perdão. O perdão para com o outro, o perdão para conosco mesmo e muitas vezes até o perdão para com Deus, porque culpamos a Deus pelos nossos infortúnios. A nossa vida na Terra, que seja de 100, 120, 80, enfim, não importa o tempo, para o espírito que é eterno, ele é efêmero, é muito pequeno. Eu sempre gosto de comparar a nossa encarnação, a nossa vida, com um sonho. Então você imagina que à noite você vai dormir e você tem um sonho. E durante aquele sonho parece que é muito vívido, né? Parece que é real. Você sofre, você chora, você ri, você se emociona, você tem medo, dependendo se for um pesadelo, né? Que é aqueles incautos que não sabem que durante o sono o nosso espírito se desprende e não faz uma oração ali antes de dormir pedindo para que seu espírito vá para locais de refazimento, de aprendizado. Às vezes você vai para locais não muito agradáveis, e aí tem os pesadelos. Mas aí, em seguida, você acorda, e quando você acorda, você percebe que foi, às vezes, um minuto, alguns segundos, aquele sonho. Mas durante o tempo que você estava ali sonhando, era muito intenso. Esses segundos do nosso sono durante a nossa vida é mais ou menos uma fração do que é para o nosso espírito eterno uma encarnação. Só que nessa encarnação, a gente está aqui numa casa espírita, a gente está tendo acesso a essa doutrina incrível, que nos traz tanto conhecimento, tanto entendimento. Mas em outras vidas, nós não éramos assim tão elevados, né? Nós já vivemos cruzadas, vivemos guerras, vivemos uma era medieval de muita tortura, de muitas coisas ruins, e espíritos puros e anjos, infelizmente, não estão encarnados aqui no mundo de provas e expiações. Então, muitas das aflições e das coisas que nos acontecem hoje são frutos do quê? Da lei de causa e efeito. Porque a justiça do homem é falha. Ela se adapta mais no sentido de trazer à sociedade um certo apaziguamento, assim como na era lá de Moisés, os 10 mandamentos. Eles precisavam daquelas leis para quê? Para que a população tivesse o mínimo de convivência. Mas a lei divina não. A lei humana, ela tem falhas e ela não faz justiça. Uma pessoa que perde um filho por um assassinato, quando o bandido é preso, não fez justiça para aquela mãe, ela não vai ter o filho de volta. Ele só afasta aquela pessoa da sociedade para evitar que ela faça novos crimes. Mas a justiça divina não. E a justiça divina usa o tempo e não a violência. Então é através do tempo, de várias encarnações, de você vivenciar várias experiências, que você começa, então, a entender os seus erros. E como que é feito isso? Nessa vida, eu fiz uma determinada coisa com uma pessoa. Na próxima vida, muito provavelmente, alguém vai fazer aquilo comigo. Na outra vida, nessa não. Essa gente é bonzinho. Na outra vida, eu traí. Nessa, eu vou ser traído. Não necessariamente por marido e mulher, você pode sofrer traições de amigos, de parentes, de situações no trabalho, enfim, existem muitas formas de uma traição. Mas é a lei de causa e efeito. O que é isso? A lei da semeadura. Na Bíblia, aquilo que você planta, você vai colher. Se você plantou feijão, você vai colher batata. Você vai colher feijão. E para que isso aconteça, o que precisa? De tempo. Para você plantar, para germinar. E normalmente, enquanto a gente está plantando, a gente está sorrindo. Mas na hora da colheita, nem sempre. Então nós temos o nosso livre-arbítrio, que é essa
uma dessas leis de Deus que é maravilhosa. Mas, dentro do livre-arbítrio, a gente pode plantar o que quer, mas a colheita não tem livre-arbítrio. A colheita você vai ter. Porém, Deus, na sua misericórdia divina, na sua bondade, até na colheita, Ele nos dá atenuantes. Então, a gente tem vários casos, né, aí relatados nos livros de Chico Xavier, de Divaldo, de pessoas que tinham determinada situação para resgatar nessa vida, mas diante das coisas que ela faz, da bondade que ela pratica, ela tem isso amenizado. Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que ele encarnou e aqui ele acaba durante uma pessoa boníssima que ajudava todos, enfim, e ele tem um acidente e perde um dedo. Quando ele vai para a espiritualidade, ele questiona: por que eu sempre fui uma pessoa tão boa, por que eu tive que passar por essa prova? E aí é explicado para ele que numa outra encarnação ele tinha sido um feitor de escravos e tinha castigado vários escravos, colocando o braço deles naquelas coisas de moer. E eles perdiam o braço. Então ele veio, porque não sei se vocês sabem, a gente tem um plano reencarnatório. Nesse plano reencarnatório, todas as aflições e as coisas que a gente vai viver, menos aquelas que a gente já plantou nessa vida mesmo e acaba colhendo aqui, por conta das nossas atitudes de imprudência, o que a gente fez em outra vida, no plano reencarnatório, a gente escolhe. Eu quero passar por essa e por essa prova, para resgatar isso que eu fiz. Então, ele havia decidido que ele perderia o braço nessa máquina. Porém, diante da bondade dele, durante a encarnação, não lhe tiraram o braço, só tiraram o dedo. Entende? Então, os nossos atos podem tanto atenuar as nossas aflições, as nossas provas, como também podem, ao contrário, ampliar. Então, ela veio com aquela missão de fazer aquilo, de passar por determinada situação, mas acontece alguma coisa, ele não perdoa, ela pratica o mal, ela tira vantagem, porque o que Jesus nos pede? Amar ao próximo como a ti mesmo. E se você amar o teu próximo como a ti mesmo, todos os outros mandamentos deixam de existir. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não precisa do mandamento de não matarás, de não roubarás, de não cometerás adultério. Porque aquilo que você não quer para você, você não quer para o outro também. Aí a pessoa faz um monte de mazelas nessa vida. Então, além de colher o sofrimento diante das coisas que ela fez, ela pode ter essa prova aumentada. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o grande impasse para a gente perdoar é porque a gente, de alguma maneira, pensa duas coisas. Primeiro, que o nosso perdão vai apagar o mal que aquela pessoa fez. Errado, nós não temos esse poder. A justiça divina, lembra da lei de causa e efeito, da lei da semeadura? O que a pessoa fez de mal, seja o que for, ela vai ter que pagar. Independente do meu perdão. O meu perdão não vai dirimir a falta dela. Mas o meu perdão vai sim dirimir a minha. Por quê? Porque quando alguém te faz alguma coisa, é como se essa pessoa pegasse uma algema e colocasse no braço dela. Aí quando você não perdoa, o que você faz? Você pega o outro lado da algema e coloca no teu braço. E você fica preso a essa pessoa, às vezes, por muitas e muitas e muitas vidas. Numa ele me mata, na outra eu mato ele e a família dele, aí, porque a gente nunca paga na mesma moeda, né? A gente sempre faz um pouquinho a mais, ou pelo menos fazia nas outras vidas. Então, o que acontece? Aí fica, às vezes, 10, 20 encarnações, quando você vai ver, encarnações e encarnações, aí o que acontece? Com essas pessoas, com esses irmãos que a gente não conseguiu resolver na vida, por isso Jesus diz: vai, larga a tua oferta e vai e resolve com o teu inimigo primeiro. Porque é mais importante, enquanto está caminhando com ele. Porque é mais fácil a gente resolver nessa vida. Por quê? Porque quando você resolve e perdoa, o que aconteceu com a algema que estava no braço do cara? Fica no dele, você sai livre. Você sai dessa relação. Né? Nós temos um caso, descrito também num dos livros de Chico,
que é a história de 50 anos depois, que conta a história de Públio Lentulus. Públio era um cara que tinha sido um dos apóstolos de Jesus e que ele tinha muitas coisas boas que ele fazia, porém tinha muitas também que não eram assim tão boas. E ele tinha um algoz que fazia de tudo para prejudicá-lo, fez várias coisas. No final do livro, esse algoz, arrependido de tudo que tinha feito, coisas gravíssimas, ele procura Públio e conta para ele tudo que ele fez. Algumas Públio já havia descoberto e outras não. E o que acontece? Ele pede o perdão para Públio. E a gente que está lendo o livro, né, que acompanha todo o drama, a gente fala, ele não vai perdoar. Mas ele perdoa. E aí a gente vai ver lá na frente, em outras obras, que Emmanuel comenta. Por que esse Públio nunca mais apareceu? Porque como o algoz do Públio nunca mais apareceu, porque como o Públio perdoou, aquele espírito se libertou para resolver as outras pendências que ele tinha, mas não mais com o Públio. Então, as pessoas que nos feriram e que nos magoaram, ou que ainda nos fazem nessa vida, a gente não sabe o que nós fizemos no passado. O porquê que temos que passar por isso. Por isso Jesus nos pede o quê? Resignação diante das aflições, diante dos infortúnios. Quer dizer que eu tenho que continuar andando de mão dada com essa pessoa? Não, o perdão é algo interno, eu não preciso nem sequer me dirigir a ela e falar, eu te perdoo. A não ser que ela venha, né, te pedir, aí você pode até externar. Mas tem o Haroldo Dutra, ele fala, né, que o perdão é o presente que você dá, mas quem recebe é você. Por isso, porque não tem a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, volta para quem? Para você. Então, quando você perdoa o outro, você também está se perdoando. Porque muitas vezes a gente não perdoa o outro, porque a gente não se perdoa. Por ter nos colocado naquela situação, por ter deixado aquela pessoa fazer aquilo, por ter sido tão ingênuo. A gente não aceita as nossas falhas. Mas nós estamos aqui exatamente para aprender com os nossos erros. E vamos errar. E quem de nós que não quer perdoar alguém pode dizer que nunca fez nada que mereça e que precisa do perdão também de alguém? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho sobre o perdão. E aí eu tenho para vocês uma pergunta. Quem aqui pode dar um sinônimo de perdão? É com todos, não fuja da raia. Compaixão. Compaixão, o que mais? Muitos dizem gentileza, misericórdia. Eu digo que o sinônimo de perdão é #fui. Vai embora, vai seguir tua vida, vai viver. Porque a gente não perdoa e fica o quê? Remoendo o passado. Só que a gente só tem o presente. O passado já foi, o futuro nunca chega, porque o amanhã, que a gente fala, planta hoje e colhe amanhã, ninguém vai no amanhã, colhe e traz para o hoje. Quando chegar amanhã é hoje. Então, a gente tem que viver no agora. E quando a gente não perdoa, a gente está fazendo o quê? Vivendo no passado, remoendo aquelas coisas e deixa de viver o hoje. E quando você vai chegar nos 50 ou nos 40, você fala, nossa, meu filho já cresceu, já fez faculdade, eu não vivi, porque fiquei lá com raiva do pai dele que fez alguma coisa. Entende? Então a gente deixa de viver o presente que Deus nos deu, que é o agora, para ficar vivendo no passado. Por que eu achei muito conveniente trazer tudo isso hoje no tema que é a infância? Porque dentro da infância a gente vai entender algumas coisas importantes, porque nem todos os nossos filhos são companheiros de antanho, né? Muitas vezes são nossos inimigos, que vêm como filhos. Por quê? Porque não perdoamos. Então, como a gente não perdoa, o que a justiça divina, na sua bondade, faz? Coloca na mesma família. E qual é a melhor forma? Como filho. Por quê? Porque vem aquele ser pueril, inocente, frágil, que nos enternece e facilita com que a gente o ame e o perdoe.
Muitas vezes a gente ainda não vai conseguir fazer isso, vai ser aquele filho que não vai se dar bem com o pai, que vão ser antagonistas severos. E o que acontece? Na próxima, se o culpado fui eu que vou nascer como filho dele. Ou ainda, dependendo da situação, muitas vezes esses nossos algozes, eles vêm na nossa família, não só como filho, como esposa, como marido, como irmão, tem várias formas. Mas se a gente é muito duro, às vezes o jeito vai ser o quê? A gente nascer na família dele, onde a gente não vai ter afinidade com ninguém. Só vamos ter lá o nosso algoz. E ainda, quando não tem jeito mesmo, muitas vezes, o que acontece? Vocês já ouviram o caso das pessoas que têm duas cabeças num corpo? Deus coloca no mesmo corpo, porque vai ter que resolver. Então, para que a gente vai ficar vivendo vidas e vidas de sofrimento, sendo que Jesus disse, meu jugo é leve? Por quê? Porque ele ensina o perdão, ele ensina o amor. E através do amor e do perdão a gente vai se livrar de tanto sofrimento, de tanta infelicidade nessa vida, que não tem preço. Quem é a criança que está nascendo? A criança é um espírito encarnado, dotado de habilidades que adquiriu em suas existências anteriores. Pode ser muito antigo ou não, dependendo das imperfeições que ele ainda não depurou. Vai ter características que vão precisar de mais atenção dos familiares. Então, a gente se esquece muitas vezes que essa criança, o espírito dela não nasceu agora. É um espírito, às vezes, muito mais antigo que a gente, que vem para nos ensinar. Né? Hoje em dia, nós estamos vivendo aí as encarnações dos índigos e dos estrelas, né? Cristal, isso, cristal. Que são crianças, né, espíritos que já estão num grau de evolução. Mas como estão sendo esses pais desses filhos índigos, desses filhos cristais? Porque o pai é o exemplo. Então, muitas vezes, uma responsabilidade muito grande. Isso também ajuda a gente a entender por que esquecemos das encarnações precedentes. Muitas pessoas falam, se a gente vai ter tudo isso, não era mais fácil lembrar que na outra vida eu matei ele, por isso que agora ele está fazendo isso? Não era mais fácil? Não é? Muita gente gostaria de lembrar. Mas a gente muitas vezes quer ser mais sábio que Deus. Deus é a sabedoria suprema. Então, se isso acontece, tem a sua finalidade. E com raras exceções, as pessoas se lembram, mesmo quando faz regressão, tem pessoas que fazem regressões de vida passada, nem sempre vai ver tudo que gostaria de ver. Porque também tem questão de merecimento, e aquilo só vai ser mostrado se for útil para essa vida. Porque senão, não tem hipnoterapia, não tem o que resolva. Por quê? Porque a justiça divina sabe o que é melhor. Muitas vezes, se você souber do que você já fez, você pode até enlouquecer. Então, tudo tem um porquê. E o esquecimento faz parte disso. Imagine você recebendo um filho que na outra vida foi o seu grande antagonista. É como a gente tem no caso do próprio André Luiz, a mãe dele, que já o espírito mais elevado decide encarnar de novo para dar uma chance para quê? Para o marido, que havia traído com 3 mulheres, e ela aceita receber as 3 amantes do marido como filha. Olha a grandeza desse espírito. Mas imagine se quando ela ali, encarnada, lembrasse de todo o sofrimento que ela viveu por conta das traições do marido com aquelas moças. Será que ela conseguiria ser uma boa mãe? Pode até ser, mas ficaria muito mais desafiador a missão dela, né? Que já era pesada. Então, você vê que tem um porquê. Por isso também o esquecimento e a inocência, a fragilidade, como se fosse a criança um vaso de barro mole, que a gente vai moldar. E até os 7 anos, ele é bem mole. Você está ainda ali com aquela argila, você
consegue fazer muita coisa. Por quê? Porque devido ainda ela não está totalmente formada, então todas as funções, as cerebrais e tantas coisas do córtex, ainda não está fechado, ainda está em desenvolvimento. Então é mais fácil a gente influenciar essas crianças, né? Tem um caso, acho que é do Dr. Jorge Andréa, se eu não me engano, que ele é um psiquiatra que trabalhava numa casa espírita e ele trabalhou muitos anos na doutrinação de um determinado espírito, que era um espírito muito endurecido e tinha sido um general numa outra vida. E depois de muito tempo fazendo um trabalho com aquele espírito então consegue, né, um entendimento e ele pede para encarnar como filho dele. E ele fala que infelizmente não ia poder porque a esposa já tinha feito laqueadura. Então não seria possível que ela tivesse mais filhos. E aí então a espiritualidade vem e diz: não, é possível. E o que acontece? Ela engravida a esposa, que já tinha feito laqueadura, e vem ali a rapa do tacho, aquele espírito que ele tinha doutrinado. E ele conta que esse espírito dessa criança, desde 3 anos, já trazia aquela autoridade. Diz que ele sentava na mesa e apontava o dedo, exigindo, né, que atendessem os seus desejos. E aí cai a ficha, né, do médico e ele fala: peraí, na outra vida você foi o general, mas nessa você é soldado raso. E aí cabe ao quê? A nós, os pais, doutrinarmos, passarmos os bons exemplos, ensinarmos, porque não é só falar. A criança, ela segue muito mais o nosso exemplo. Tem um caso que é até chocante, de uma situação assim também, que o pai estava com o filho e eles foram atravessar a rua e o filho atravessou sem ter olhado para os lados. E o pai fala: você pode fazer isso porque está comigo, mas sozinho você não faz. Ao invés dele falar não pode fazer de jeito nenhum, então o filho via que o pai vira e mexe e atravessava com o farol vermelho, né? Tinha essa imprudência. E, infelizmente, o que vem acontecer, o menino com 8 ou 9 anos acaba sendo atropelado. Então, olha a responsabilidade, né? Deus nos confiou os seus filhos para que nós criemos, para que nós eduquemos, e temos que fazê-lo. E hoje em dia, muitos pais não estão fazendo. A gente vê absurdos, né, com crianças aí que não têm limites, que fazem o que querem. Ah, mas ele é criança, ele tem que se divertir. Tudo bem, ele é criança, ele tem que brincar, tem que se divertir, mas tem lugar para tudo, tem hora para tudo. Né? Então, está faltando, a gente meio que perdeu a mão do limite para a criança. Agora, vocês imaginam esse general se não nascesse um espírito frágil e inocente? Mesmo assim, já com 3 anos já se percebia, né, a característica que veio do espírito, que são as imperfeições que ele vem para corrigir. Então, cabe a nós, né, fazer essas correções. Imagine se ele nascesse já com toda aquela empáfia, com todo aquele orgulho, né, com toda aquela autoridade que ele tinha, como seria? E aí uma pergunta interessante. Quando acontece da criança morrer, o que acontece com o espírito? O que vocês acham? Imediatamente ele volta a ser adulto? Porque no plano espiritual, se você vê o Nosso Lar e todas as obras de André Luiz, vocês não vão ver crianças, né? Só tem adultos. Vocês acham que imediatamente esse espírito volta a ser adulto? Nem sempre. Na maioria das vezes, sim. Mas muitas vezes ele permanece criança. Então tem locais próprios para receber esses espíritos de criança. Quais são os motivos que ele pode não voltar imediatamente ou num curto período a ser um espírito novamente adulto? Vamos supor que ele viveu aqueles 10 anos, acontece algumas vezes, um espírito se suicidou. Então ele deu um tiro na cabeça. E o que acontece? Ele danificou o perispírito. Tudo aquilo que a gente faz, gente, não só essas coisas mais graves, mas desde o uso de qualquer tipo de coisas viciantes, como cigarros, coisas que prejudicam a nossa saúde, bebidas, tudo que a gente faz, doces que dão diabetes, que prejudica o nosso corpo, muitas vezes atinge o nosso perispírito também. Às vezes
menos grave, às vezes muito grave. E o que acontece? Numa próxima encarnação, no caso de um suicídio, de uma coisa assim mais, né, grave, ou mesmo um assassinato que a pessoa leva um tiro, se aquilo foi um choque muito grande e danificou o perispírito, ele não consegue recuperar esse perispírito no plano espiritual. Ele precisa de uma encarnação curta, e aí muitas vezes nasce com algum tipo de deficiência mental, algum tipo de retardo, né, alguma coisa do gênero, algumas vezes, nem sempre, mas ele vai viver só um período de tempo. Por quê? Primeiro porque lembra que a gente tem um plano reencarnatório? Quando a gente tem esse plano reencarnatório, a gente tem também o nosso fluido vital, que é um fluido que a gente vai receber de acordo com o tempo que a gente vai viver. E quando a nossa vida é abreviada por nós ou por outrem, o que acontece? Esse fluido não foi totalmente usado, sobra. Então a gente precisa terminar com ele para depois começar uma nova. É uma situação. A outra situação é essa que ele precisa daquele tempo para recuperar o perispírito e poder nascer de novo normal. Quando acontece tudo isso e aquele espírito já vai ter uma nova reencarnação, porque não sei se vocês sabem, mas quando você vai encarnar, o seu espírito está como adulto, e para ele poder entrar no corpo do bebezinho que vai nascer, ele vai passando por um processo de diminuição do perispírito para ele poder se acoplar já ao feto, mas isso vai ser durante toda a gestação, até que quando nasce ele está naquele formatinho de bebê, o perispírito dele fica naquele formatinho. Então, tudo isso tem um processo, um trabalho. E já que ele vai precisar reencarnar brevemente, para que ele crescer, para depois ter que fazer tudo isso? Então, ele permanece também nesses centros, ficando ali, porque em seguida ele vai ter uma nova encarnação. E muitas vezes também ele precisa ficar nesses locais, porque ele tem determinados aprendizados, que mesmo no plano espiritual, vai ser mais fácil ele sendo criança, porque é mais moldável. Está mais suscetível a aprender as coisas. É muito forte essa questão da infância. E qual que é o outro motivo também da infância? Essa fase da infância, que até os 7 anos é quase totalmente maleável, ela ainda perdura até a adolescência. É como se fosse uma pausa para o nosso espírito. É um momento realmente que a gente está desligado de todas as nossas imperfeições, porque depois da adolescência, se aqueles nossos ímpetos da infância não foram corrigidos, não foram reprimidos, na adolescência ele vem com tudo. Então aquele pai que não disciplinou o seu filho, que não ensinou ele a ser bom, a não matar, né, os animais, a cuidar das plantas, não ensinou o mínimo, o que vai acontecer na adolescência? É o filho que vai matar o pai, é aquele filho que vai fazer coisas terríveis, porque não teve a disciplina lá atrás. É uma responsabilidade muito grande, a gente precisa estar atento a isso. Essa responsabilidade que a gente tem durante a infância. Então vamos lá. Então estou falando do pai que não disciplinou o seu filho, e lá na frente todo aquele ímpeto que ele já traz de outras vidas vem à tona com tudo e ele faz coisas terríveis. Como vocês acham que fica essa situação perante a justiça divina para esses pais? É o plantio que eles fizeram pela negligência e vão colher. Eles são responsáveis por todos os atos que aquele indivíduo praticar na vida. Mas tem outra situação. Aquele pai que fez tudo, deu disciplina, deu educação, ensinou através não só de palavras, mas de atos. E mesmo assim o filho, com toda aquela base, chega lá, aquela situação do passado dele é tão forte que ele não consegue e acaba indo para o mau caminho. O que acontece com esses pais? Eles não têm nenhuma penalização perante o que essa criança fez, né? Esse adulto fez, porque eles fizeram a sua parte. Então a gente vai responder por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente, através dos nossos atos, influencia os outros a fazerem. Agora, infelizmente, a gente está vendo aí uma situação terrível no nosso país, que é a pátria do Evangelho, que é essa luta aí pelo aborto, que para nós espíritas
não deveria ser feito nunca, nem mesmo naquelas que já são permitidas pela lei, que é o estupro, a não ser que o próprio Livro dos Espíritos nos diz que quando é possível, é permitido, vamos dizer assim, se fazer o aborto, quando está em risco a vida da mãe. É a única situação. Mas na nossa lei a gente já tem aí a questão do estupro, que é permitido que se faça o aborto. Aqui em Guarulhos a gente tem 5.000 abortos por ano registrados. O que é registrado? São aqueles que vão parar nos hospitais, são aqueles que a mãe acaba morrendo, enfim, 5.000. Só que vocês imaginam a quantidade que deve ter e que não está registrado. Vidas e vidas e vidas sendo ceifadas, e na maioria das vezes não é por estupro, né? Na maioria das vezes é por imprevidência. Nossa, as mães dos pais, que são tão responsáveis quanto, mas que na maioria das vezes não são, a responsabilidade fica só para a mulher. Né? Então a gente precisa pensar um pouco isso e levar, né, essas informações para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as nossas irmãs, porque é uma coisa muito séria tirar a vida de um ser. E agora a gente está vivendo isso aí, essa luta, que eu espero que não seja aprovado. Mas não pensem vocês que essas mesmas pessoas que estão lutando para isso não vão responder por todos os abortos que forem cometidos daqui para frente por conta dessa lei. Porque a nossa responsabilidade, ela vai alcançar todas as consequências dos nossos atos. De bom e de ruim. O que a gente faz de bom? Também. Aquelas pessoas que através de uma palavra ajudaram alguém, através de uma oração. O próprio André Luiz, a gente não tem lá? Que graças à oração daquela senhora, que ele atendia de má vontade, ele recebe alguma bênção? Ele consegue ser ajudado lá no umbral? Então, para você ver, ele fazia de má vontade, né? Ele fazia porque era obrigado, a secretária obrigava ele a atender aquela senhora que não tinha condições de pagar. Mesmo assim, cada ato que a gente faz não é em vão. Tem os seus reflexos. É muito importante que a gente atente para isso. E para finalizar, Emmanuel nos diz assim, olha, qual que é o ensinamento de como criar então os nossos filhos? Aí Emmanuel fala, nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremessem à libertinagem. E aí tem no livro Luz do Lar, no capítulo 63, ele fala exatamente sobre isso, né? Credores do lar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente, ou seja, muitas vezes aquele que você tirou a vida vai vir como teu filho, ou seja, ele é credor, você deve para ele a vida. Então você vai dar a vida através do quê? De uma oportunidade de encarnação. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que a princípio não ombreiam contigo, porque tem um antagonismo da vida anterior. Em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidez de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te no colo para nova fase de entendimento. Respira-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Olha que lindo. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme, tudo haverás efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria,
terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Lindo esse final desse livro. E eu trouxe aqui para vocês, como a gente começou falando do perdão, eu trouxe aqui uma oração, que é do perdão, que eu vou deixar aqui, vou distribuir para vocês, mas, se possível, eu gostaria de fazer essa prece, todos nós, por favor. Aí eu vou falando e vocês repetem, tá? Após. Posso fazer o encerramento? Isso é verdade. Então, vocês que já receberam, pode ir fechando seus olhos. Vamos procurar, não precisa se preocupar em ler agora, que eu vou falar e vocês repetem depois de mim, tá? Então, vamos procurar serenar nossos corações, elevar nosso pensamento até Deus, até o nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar que Jesus está no meio de nós, com suas mãos estendidas sobre nossas cabeças, e que de suas mãos sai uma luz, que penetra nosso corpo, e através da nossa corrente sanguínea vai percorrendo todo o nosso ser, iluminando, energizando, restaurando, retirando todos os miasmas, todas as energias negativas, trazendo paz, harmonia e equilíbrio. E assim energizados, vamos pensar naquelas pessoas que por algum motivo não perdoamos ainda ou que foram antagonistas do nosso passado. E vamos fazer a oração do perdão. Podem repetir. Eu, sincero e incondicionalmente, perdoo a todos aqueles que me magoaram durante a vida deles na Terra ou no mundo espiritual. As lágrimas que me fizeram verter, eu perdoo. As traições e as intrigas, eu perdoo. As calúnias e as mentiras, eu perdoo. O ódio e a perseguição, eu perdoo. Os golpes que me feriram, eu perdoo. Os sonhos destruídos, eu perdoo. As esperanças mortas, eu perdoo. O desamor e a antipatia, eu perdoo. A indiferença e a má vontade, eu perdoo. A desconsideração dos amados, eu perdoo. A negligência e o esquecimento, eu perdoo. O mundo com todo o seu mal, eu perdoo. Peço perdão pelos meus erros e me perdoo também neste momento. Pai Celeste, leva-me a vencer tudo aquilo que não for da sua vontade. Que assim seja. Amém. Então, eu vi esses dias estava ouvindo uma palestra daquela professora, ela estuda filosofia da aula, né? Uhum. Maria Helena. Lúcia Helena. Lúcia Helena. Lúcia Helena, sim. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Ela fala assim que eu mereço perdoar. E é bonito a diferença, né? Que ela falou assim, eu mereço ser bom, eu mereço fazer o bem, eu mereço ser caridoso. Eu mereço perdoar, eu mereço fazer o bem, eu mereço ser bom, porque é isso, né? Vai voltar tudo para você, é por você, aquilo que eu falei, né? Não pôr essa algema no seu braço, #fui, perdoa, vai viver tua vida. É libertador, né? A gente consegue se libertar quando a gente fala isso. Eu mereço perdoar, porque eu quero seguir minha vida. É difícil? É difícil. É um desafio. Não é um desafio. Coisa fácil da gente falar, perdoa todo E muitas vezes não vai ser de imediato, mas a gente ir trabalhando isso, vai demorar 1 ano, às vezes tem coisas que você perdoa
Na hora, quanto mais a nossa evolução, mais rápido. Quanto mais o nosso entendimento, mais rápido, porque a gente olha e fala, meu, faz saber o que eu fiz na outra vida. Vamos perdoar logo isso aqui, porque eu não quero mais viver isso. Mas às vezes vai demorar 10 anos, 20 anos, não importa. Mas como Jesus disse, resolve-te com ele enquanto está no caminho, que é bem mais fácil. Eu acho que a gente tem bastante coisas também, né, desta própria vida. Não, sim, muitas das nossas, a maioria dos nossos sofrimentos são causados nessa mesma vida por conta das nossas imprudências, né, das nossas irresponsabilidades, das nossas paixões, dos nossos instintos, porque dentro da evolução, durante milhares de anos, nós não fomos seres humanos. A gente começa como mineral, depois a gente evolui para vegetal, depois mais milhões de anos como animais. Então, os instintos estão muito fortes, né? A lei da sobrevivência e da reprodução. E nós, como humanos, a gente recebe o princípio inteligente, que nos traz uma coisa diferente, que é o discernimento, que no animal já existe, mas é mínimo. A inteligência é muito diferente da nossa, que temos consciência, discernimento. O cachorro ele pode até fazer alguma coisa que usa a inteligência, mas se ele mata um bicho, ele não vai ficar depois, ai meu Deus, eu matei, coitadinho do ratinho. Ele não tem consciência, ele não tem discernimento. Nós temos. E muitas vezes, por conta desses instintos, do orgulho e do egoísmo, a gente acaba cometendo muitos erros e causando muito sofrimento. Alguém que fala mais alguma coisa? Não? Então, muito obrigada.